Surgiu uma dúvida aqui nos comentários de como proceder para a gente pegar uma imagem e desenhar por cima dela. Então eu vou mostrar aqui de forma prática, principalmente para você que está começando aí no Blender 3D, como é que eu posso usar imagens para poder usar o recurso que eu pretendo. Primeiro passo, caso o seu objeto add em image não apareça images as planes, é interessante que vocês venham aqui em Edit, em Preferences, e aqui na pesquisa você digitem Images e vai aparecer Import Export Image as Planes. Habilitem. E agora nós vamos ter, além da imagem de referência, a opção Images as Planes. Eu vou pedir a vocês que vocês busquem uma visão ortográfica. Então venham aqui no Gizmo, que é a bússola de norteamento, cliquem em qualquer visão que vocês queiram. Por exemplo, a visão frontal, como se eu estivesse vendo a área de frente. Para poder adicionar o objeto Images as Planes, eu posso vir em Images e solicitar essa opção aqui, Images as Planes. Quando eu clico, ele vai pedir para que eu utilize aqui o recurso de uma imagem. Eu posso ir lá onde eu tenha, por exemplo, uma figura. Vou usar essa imagem aqui. É como se eu estivesse vendo essa imagem de frente. Então eu vou rotacioná-la, tendo em vista que ela está de lado. Eu vou usar aqui o eixo Z, RZ90, e eu coloco a imagem nessa condição que vocês estão observando. Porém, essa imagem está sendo vista numa estrutura aqui que é o modo sólido. Então, para poder ver a imagem, é preciso estar aqui numa visão que pode ser uma visão material preview ou a visão renderizada. Agora eu tenho a minha imagem aqui que eu posso utilizar como referência para fazer um desenho por cima. Para poder fazer o acesso do editor de desenhos, eu simplesmente vou acrescentar na área um objeto, que é o objeto Grease Pencil do tipo Blank. Ele vai criar um objeto de Pencil onde eu já posso desenhar, e aqui eu posso simplesmente entrar no modo Draw. Com o modo Draw, vocês vão ver que surgem as ferramentas que vão permitir a gente traçar linhas, polígonos, curvas sinuosas, caixas, círculos. Eu consigo também preencher o que eu vou desenhar. Aqui em cima eu tenho um controle do raio, do qual eu vou dar a dimensão e espessura do pincel. Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse, é como se eu estivesse desenhando sobre a imagem. Vou usar o Ctrl Z para retornar. Notem que nesse momento, quando eu pressiono, eu estou utilizando 20 pixels, que é o que está estabelecido aqui nesse raio. Vou dar o Ctrl Z. Para poder fazer com que esse colorido aqui do traçado seja mais forte, nessa opção Strength eu posso alterar para 1. Agora, se eu pressionar, vocês vão ver que o traçado vai trabalhar com uma cor mais forte. Vou dar o Ctrl Z. Eu posso mudar a cor desse traçado? Sim. Automaticamente eu já tenho aqui um traçado com uma tonalidade escura. Como é que eu posso adicionar novos traçados aqui junto ao efeito? É simples. Eu venho aqui na opção de materiais. Notem que ele tem um traçado sem preenchimento, como vocês podem ver. Eu clico aqui no sinalzinho de mais, ele cria um novo slot de material, clico em New, ele cria um novo material. Eu quero que esse material, por exemplo, tenha um nome de amarelo. Mas eu tenho que dar para esse amarelo aqui a tonalidade com tom amarelo. Então eu venho mais embaixo nas configurações, eu vou ver que na guia chamada Surface, que é a superfície, eu tenho como dar para esse traçado uma cor de contorno, que é o Stroke, que é o traço. Notem que o Base Color dele está utilizando uma tonalidade em tom preto por padrão. Então eu clico aqui, justamente no Pick Color, posso intensificar esse conversor de cores e posso usar uma cor amarelo. Pronto, o que eu estou dizendo é que esse material vai ter um traçado amarelo. Posso também, se quiser, mudar aqui para um tom laranja. Aí a cor é vocês que vão definir. Bem, ele já fez o contorno amarelo. Então, o que eu desenhar aqui, ele vai desenhar com a tonalidade laranja que eu dei lá, tá vendo? Então, Ctrl Z. Mas imagine que eu queira utilizar aqui, por exemplo, um box, que é um traçado fechado. Então, pressionando,
ele vai desenhar para mim um formato de um box, porém a sua cor interna não está preenchida. Vou dar o ESC aqui para sair, para eu poder preencher por dentro desse traçado fechado aqui, eu posso utilizar essa opção chamada Fill. Então eu habilito ela e o Base Color eu posso estabelecer a cor que eu queira do objeto que eu estou traçando. Então eu venho aqui e dou para ele um preenchimento vermelho interno. Quando eu for traçar aqui, ó, o quadrado ele vai ter um contorno amarelo e o preenchimento interno com a tonalidade vermelha baseado nas modificações que eu fiz aqui nesse material que eu criei. Ah, eu não quero esse material, eu só quero material com traçado escuro. Então, vou sair com o ESC, clico aqui, ó, excluo aquele material que eu adicionei para poder fazer os traçados. E aqui, pessoal, eu posso controlar o raio do pincel, vou deixá-lo aqui em 10, posso aproximar, escolher aqui o objeto que eu quero para desenhar, vou escolher o Draw, e aqui eu posso simplesmente, ó, fazer o desenho ou contorno na área que eu queira aí, ó, trabalhar. É trabalhoso? É. Dá para fazer isso aqui com calma e paciência. Então essa é uma das formas que a gente tem de usar um objeto como imagem plana para fazer traçados por cima. Vamos zerar aqui a nossa opção e vamos ver o outro método. Para não atrapalhar, eu vou usar uma visão frontal. Em vez de usar uma imagem como plano, eu posso utilizar adicionando uma imagem de referência apenas. Então eu venho aqui em referência, ele vai pedir para a gente buscar uma imagem, vamos ver lá as figuras que eu tenho, está aqui, e coloca a imagem. Essa imagem tem um detalhe, com ela aqui colocada na área principal, eu tenho como selecionar a opção aqui que representa ela, que é o Object Data Properties. Quando eu clico nesse ícone aqui em forma de uma paisagem com tom vermelho, vocês vão ver que eu tenho como habilitar essa opção aqui, Opacity, que é a opacidade, e aqui eu posso diminuir a intensidade, e agora eu posso adicionar na área, como eu fiz lá no outro, um objeto, Grease Pencil, um blank, e aqui eu entro no modo Draw Mode, e agora eu posso fazer os traços que eu quiser sobre a imagem, e essa imagem vai ser apenas uma referência para os desenhos que eu queira fazer aqui junto ao objeto. Sinto muito aí, eu não sou nenhum artista gráfico, aí teria que ter muito tempo para fazer isso com paciência. Aqui a gente pode controlar, aproximando com o zoom do mouse, que é o scrolling, tá? E a gente vai traçando os desenhos que a gente se interessar. Se a gente quiser ocultar por enquanto a imagem, clica no olhinho e tiramos a imagem de fundo e vamos ver que ficamos somente com o traçado. Lembrando a vocês que da mesma forma que eu controlei os materiais através da outra opção, eu posso vir aqui e criar tipos de materiais diferentes para traçar outras cores que eu queira aqui junto ao objeto. Posso pintar de acordo com a minha necessidade. Então fica aí só a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial. Agradeço a atenção de vocês aqui, bom proveito e até o próximo tutorial.